Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui do Mãe Podcast. E hoje nós estamos no nosso último episódio dessa segunda temporada. Fechando com chave de ouro, viu, gente? Porque é um assunto que todo mundo precisa. É verdade. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a Raquel Petersen. Ela é orientadora parental, pedagoga e vai trazer um tema para a gente conhecer e discutir aqui hoje que se chama comunicação não violenta. Já ouviu falar? Tudo o que você precisa saber, você vai começar a conhecer desse universo aqui, a partir desse bate-papo. Então, já compartilha com o máximo de pessoas, porque pelo que ela falou pra gente aqui nos bastidores, é um tipo de comunicação usada pra vida, inclusive na maternidade. Vambora? Seja muito bem-vinda. Se apresenta pra gente um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por terem me chamado. Meu nome é Raquel, eu sou psicanalista, pedagoga, orientadora parental e arrisco dizer que especialista em comunicação não violenta. Eu uso há muito tempo a comunicação não violenta no meu trabalho e na minha vida também, né? Primeiro foi na vida e depois no trabalho. Raquel, aqui a gente tem um recorte para maternidade, para mães, mulheres, mas a gente sabe que a comunicação não violenta, ela é essencial para a vida, né? Porque antes que a gente consiga usufruir dela na educação dos filhos, a gente precisa incluir com a gente mesma, correto? Correto. Então vamos começar pelo início. O que é a comunicação não violenta, de fato? Vamos lá, a comunicação não violenta, ela é uma nova linguagem, né? Vamos dizer assim. Assim como você precisa aprender um outro idioma, às vezes, para trabalho e tal, eu falo que a comunicação não violenta, ela é um aprendizado para a gente poder viver melhor. O criador dela foi o Marshall Rosenberg, que ele é um psicólogo americano, e ele criou ela para tentar lidar com conflitos, primeiro assim, no consultório, familiares, e depois isso escalou para conflitos de guerra, né? Para você ver como que a comunicação não violenta, ela é uma técnica que passa por uma objetividade grande, assim, apesar de não ser violento, porque a gente está acostumado a pensar que uma pessoa objetiva é uma pessoa grosseira, né, uma pessoa sincera, uma pessoa que vai causar aquele mal-estar, uma pessoa mal educada, e não necessariamente, né? Então, a comunicação não violenta, ela, primeiro que é uma nova linguagem, e aí a gente faz uma brincadeira para dizer que ela é uma comunicação que é para fazer você ter uma vida maravilhosa. Porque a gente precisa aprender ela para tirar os vícios da comunicação que a gente traz, né? Porque hoje, gente, tudo na nossa vida, todos os relacionamentos que a gente tem com os nossos amigos, com os nossos maridos, com as nossas companheiras, né? Com os nossos filhos, eles são baseados em quê? Comunicação. É a partir disso que gera a vida, gera o mundo, né? Então, se a gente tem uma comunicação falha, se a gente tem uma comunicação agressiva, irônica, debochada, uma comunicação que não prioriza a conexão, a gente acaba construindo um muro. Eu falo isso só para vocês pensarem numa metáfora, né? E a comunicação não violenta, ela tem o intuito de construir uma ponte. Ela não quer que você se feche dentro do seu muro. Ela quer que você abra esse muro e vamos lá, vamos construir uma ponte aqui, vamos resolver. O que você precisa? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você para atender sua necessidade? E o que você mesma pode fazer por você para atender sua necessidade? Então, a comunicação não violenta, ela é um novo idioma, né? Eu falo que é a linguagem do amor. E ela faz com que a gente consiga entender que, primeiro, ninguém deve nada a ninguém. Né? A gente nunca está num relacionamento em dívida, a gente está num relacionamento porque a gente tem ali algo para dar e para receber, mas o outro não tem dívida com a gente, e ela faz com que a gente pense um pouco sobre a nossa própria posição no mundo, sabe? Quem somos nós nesse mundo que a gente está vivendo? Somos aqueles que exigem tudo? Somos aqueles que acham que, né, todo mundo tem que fazer tudo pela gente? Como que é isso? Eu me boto muito nesse lugar de protagonista, eu sou muito vítima. Então, a comunicação não violenta, ela vem para dar uma chacoalhada na gente nesse ponto e fazer com que a gente reconheça que, às vezes, a gente só tem que, sabe, se recolher um pouquinho, perceber que aquilo ali, a gente se passou, como dizem os adolescentes, passamos do ponto, e a gente precisa se comunicar melhor. E como que é na prática que ela funciona? Como é que se aprende sobre isso? Então, na prática é a parte mais difícil, né? Porque na teoria, eu falo que na teoria é sempre muito fácil. Porque, dando um contexto um pouco anterior, tá? Pra gente chegar nessa resposta. A gente tem que entender que a gente vem, né? A gente mora no Brasil.
E a cultura daqui é bem diferente da americana, que é bem diferente da europeia, que é bem diferente da asiática. E a nossa comunicação brasileira, ela é uma comunicação cheia de nãos, né? Cheia de nãos ditos, cheia de contradições. A gente fala uma coisa querendo dizer outra. A gente ameaça, chantageia. Debocha. A gente tem muito deboche. A gente faz piada com tudo. A gente tem uma necessidade de humilhar o outro quando o outro é vulnerável. Então, assim, é uma comunicação bizarramente violenta. A gente parte disso, assim, ao longo da nossa vida, né? Principalmente a gente criança, vivendo no ambiente familiar, e a gente vê, por exemplo, pessoas sendo menosprezadas o tempo inteiro. Quando alguém quer fazer um elogio, esse elogio ainda tem um menosprezo. Quer ver um exemplo? Nossa, isso aqui tá muito bom, nem parece que foi você que fez. Fez igual a sua cara. Mas aí tá querendo dizer errado, né? Tipo assim, tá chamando a pessoa de feia, que é incompetente. Então, assim, a gente tem essas frases, essas coisas, e isso vai moldando muito até como que a gente vai se expressar. Sim. Então, a comunicação não violenta, ela sugere várias coisas pra gente conseguir colocar ela em prática. Tá? E a comunicação violenta não necessariamente é a base de grito, né? Não. A comunicação violenta, ela não é só que você grita. Porque às vezes você pode estar gritando, mas não necessariamente sendo violento. Sim. Porque às vezes o grito é mais um destempero emocional. Às vezes é uma reação da pessoa, às vezes é o jeito que ela consegue se expressar de uma forma sincera para ela ultrapassar um limite e não tenha muito a ver com violência. Claro que dentro de um contexto, né, de um grito com um soco, de um grito com um dedo na cara, de um grito com um xingamento, é óbvio que isso é violento. Mas se for um grito para dizer um não, isso é violento, será? Sabe? Se for um grito pra dizer para. Eu pensei nessa palavra. Isso Já é quando violento. você, um Lari falou do grito, veio assim, parar. Tipo um socorro, né? Ou um limite. Exato. Então, assim, a gente não pode demonizar reações, né? Mas a gente não pode naturalizar reações violentas. O que é diferente. Viu? Me veio um outro exemplo na cabeça de comunicação violenta. Me confirma se é o tal do deboche assim. A mão nem caiu, hein? Deixa eu ver se sua mão caiu. Isso aí é uma comunicação violenta, né? Com certeza. Isso aí a gente chama de passiva-agressividade, né? É quando a gente não sustenta fazer uma crítica fundamentada ao outro e a gente começa a soltar essas farpinhas para que o outro interprete o que você quis dizer e mude e melhore, né? Aí o outro fica com mais raiva. Claro! Então, passivo-agressivo também fala de uma comunicação violenta. Com certeza. Entendi. Acho que é a pior violência, gente. Não, das comunicações. Mãezinha. É alguém, mãezinha. É alguém que vem com esse intuito de querer... Até a crítica construtiva, que eu ouvi que a crítica construtiva não existe. É crítica ou crítica. É quando a pessoa vem querendo te dar uma cutucadinha, sabe? Pra você progredir como pessoa. Uma dica, né? Uma dica. Eu vou te falar isso aqui pra você melhorar, tá? E aí, na verdade, ela tá te espetando. A comunicação não violenta, ela tem umas fases muito interessantes, assim. A fase da objetividade, de você não interpretar, enfim, eu vou falar sobre isso, mas a parte do desculpa e a parte de você fazer uma crítica ou um agradecimento é muito mais difícil do que você fazer uma comunicação não violenta para falar dos seus sentimentos. Isso que é muito legal. Porque, por exemplo, a gente tem um hábito de pedir desculpa assim, ó. Ai, Larissa, desculpa, tá? Que eu falei aquilo. Isso não é comunicação não violenta. Porque pra desculpa ser dentro da comunicação não violenta, eu preciso dizer o que eu estava pensando, sabe? Por que eu fiz aquilo? Não é tipo, desculpa porque você se sentiu, porque eu fiz com você, sabe? Mas olha, desculpa, eu tava frustrada naquela situação e reagi mal. Não é justificar, então. Não. Eu fiz por conta disso, eu não fiz é porque isso. você gritou. Eu fiz porque você não pegou o sapato. Eu fiz porque você não guardou. Eu fiz Isso não é uma desculpa. Isso é você, tipo assim, ser mais violento ainda. Porque você tá confirmando tentando pro outro... justificar o seu erro. Né? Você tá confirmando pro outro que não importa o que ele faça, você sempre vai ser o certo e ele o errado. E aí eu vou puxar um gancho agora, porque hoje a gente vive isso, né? Quem não pratica comunicação não violenta, eu falo que vive o jogo do certo e errado. Que é, quem tá certo ganha um bônus de estar certo, e quem tá errado ganha a humilhação e a vergonha de estar errado. Então, os relacionamentos hoje, principalmente de casais, eles passam por essa via. Tipo, se eu errei algo, eu não vou abrir mão. E eu vou falar até o fim que eu estou certo. E se eu estou certo, eu vou fazer o outro sofrer porque eu tô certo.
Então, isso, gente, cadê o jogo da vida maravilhosa? Isso não é legal, isso desconecta. Isso faz com que as pessoas comecem a competir dentro do relacionamento. É verdade. E fica todo mundo pontuando. Ah, você também fez isso naquela vez. Você... E que no final ninguém ganha nada. Sim. Claro que não. Né? Porque a gente vê grande o número de questão do divórcio relacionamento... aumentando. A grande questão, pelo menos pra mim, né, gente? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas se a gente casa com alguém é porque a gente ama a pessoa e a gente quer viver bem pra caramba, pô. Eu quero ser feliz todo dia, eu não quero ser feliz só quando eu viajo. Não quero ser feliz só no final de semana, eu quero ter momentos felizes todo dia. Sim. Então, o fundamento, né, da comunicação não violenta é a vida maravilhosa por causa disso. Porque ela não quer saber se você tá passivo-agressivo, se você tá irritado no trabalho, se você... É tipo, o que eu tenho com a sua irritação do seu trabalho? Me conta, Larissa. Nada. E a falta de comunicação também pode ser considerada comunicação não violenta? Com certeza. Quando a gente evita falar pro outro, né? Comunicação violenta, né? Violenta. Quando a gente usa o tratamento de silêncio como punição, né? Isso é uma das coisas que entra nesse jogo do certo e errado. Se eu tô certo, eu uso o tratamento de silêncio porque eu tô punindo o outro. E aí você, né, pode pensar, poxa, mas por que eu quero punir quem eu amo? É verdade. Nossa, eu lembro, me veio aqui algumas memórias, que essa era uma das formas da minha mãe castigar, né? Não culpando ela, que eu sei que ela fez o melhor que ela pôde com os recursos que ela tinha, né? Mas eu lembro que os momentos que eu me sentia pior era quando ela me dava esse tratamento de silêncio. Que é a construção do muro que eu tava falando no começo. Nossa, eu me sentia pior filha, pior pessoa do Se a mundo. Ela pessoa podia me se deixar de isola- castigo, me bater. Que eu não ficava tão triste quando ela fazia essa questão de silenciar. De fingir que eu não tava ali, de não me referir à palavra. E Realmente muitas era uma vezes- coisa que me machucava E muito. muitas vezes isso é feito no desespero, de não saber mais como agir, né? O conhecimento, ele traz esses outros caminhos, ele amplia realmente a perspectiva. Por isso que eu achei tão interessante te trazer aqui para falar sobre esse tema. E enquanto eu tô te ouvindo, gente, a minha comunicação é muito violenta. E eu sou zero a pessoa que grita. Porque não tem nada a ver com Não grito. tem nada a ver com grito. É muito interessante vocês estarem falando isso, porque assim, as pessoas têm uma ideia de comunicação não violenta, você meio que precisa ser hippie pra seguir. Né? Do tipo, eu tenho que falar assim. Não, mas eu tenho que ser fofinha. Ai, sabe? Não é sobre isso. Porque o processo da comunicação não violenta, ele é interno, ele é primeiro em você. Entendi. E depois você fala pro outro. Então, assim, entrando numa questão do que é muito violento e todo mundo faz. Interpretar. A primeira coisa que a comunicação não violenta faz é tipo assim, querida, você pode sair um pouco dessa sua viagem de que você é o protagonista do mundo e que você interpreta tudo que os outros fazem pra você como se fosse assim, oh, meu Deus, olha o que ela fez comigo, e a pessoa nem tá nem pensando em você. Então, assim, a comunicação não violenta, ela primeiro te dá esse choque de realidade do tipo assim, talvez você não é tão importante. Recolha sua insignificância. Se dê a devida desimportância, né? Então a comunicação não violenta, a primeira coisa que faz é essa, não interpreta. Isso é difícil pra caramba pra mulher. Especialmente porque a gente, né, como diz Elisa Lucinda, a gente frita, tempera, tudo por dentro, né? E depois, bum, explode. Então a gente vai criando padrões de comportamento, isso é normalíssimo na nossa cultura feminina brasileira, né? A gente vai criando ali aqueles padrões de comportamento, a gente olha lá, deixou a toalha em cima da cama de novo. Mas eu já falei que eu não gosto da toalha ali. Então por que deixa? Eu já falei que não gosto, porque já tá fazendo de propósito. Então a gente começa a pegar tudo como ataque pessoal. E a gente vai vivendo assim, maluco. Tipo assim... E vai acumulando. Gente, eu tô igual a Paulo Gustavo aqui, eu tenho isso. Eu vou falecer, gente. E aí, a gente vai vivendo assim, tipo, se vendo sempre nisso. Ah, mas eu já falei que não gosto, Era por que ela fez? competição, Por né? que ele fez? Só que isso é a parada da síndrome do protagonista. Tudo né? é pra me atingir. Tudo é pra me atingir. Eu sou muito especial. O centro Gente, do eu vou universo. embora, tá? Tô com vergonha. Tchau. Constrói um altar aqui que é pra mim. Luan, te amo. Aí quando a gente tem essa perspectiva de tirar a interpretação, eu consigo ver que a toalha é só uma toalha. Eu consigo ver que o sapato sujo é só um sapato sujo. E que, enfim, as coisas vão sendo só aquilo. Então, o fato vira o fato. E não mais algo que eu interpreto, que é aquilo, que foi pra me agredir, que foi pra me violentar, me inviabilizar. Tipo assim, eu sou invisível nessa casa. E aí a gente lembra um pouco da nossa mãe lá, anos 90, né? Acho que vocês são mais novos que eu. Mas a mãe, anos 90, que era aquela coisa. Faço tudo! Vocês não me valorizam, não me respeitam. E, Minha tipo mãe assim... falava, você vai me valorizar quando eu sumir no mundo. Tipo assim, o Ninguém me adolescente,
Pô, adolescente tá ali, tipo, eu só esqueci o sapato aí, cara. Entendeu? Eu te amo, mas eu só esqueci meu sapato. Que tem a ver uma coisa eu com a só outra? tirei uma nota ruim, entendeu? Então, assim, a gente começa a tentar voltar pra esse lugar do fato. Qual é o fato? O fato foi que isso aqui aconteceu. Tá? E aí, a gente entra numa parada também agora, que é a coisa um pouco mais difícil. Beber água aqui, gente. Que é a gente necessitar, que é a gente necessitar entender nossas necessidades. Porque para essa técnica da comunicação não violenta, os nossos sentimentos, eles são reações de necessidades atendidas ou não atendidas. Vou explicar um pouco melhor. Por exemplo, se eu estou feliz, estou confortável aqui, tá? Porque a minha necessidade de recurso, tranquilidade, feedback de vocês, da simpatia, do acolhimento de vocês, me fez ficar feliz. Então, perceberam as minhas necessidades? Sim. Eu falei claramente que eu estou feliz é o sentimento, porque meus recursos foram atendidos. Então, a comunicação não violenta, ela passa por isso. Só que assim, galera, agora que tá o BO. A gente fica preso em, tipo assim, um repertório ínfimo de emoções. A gente só fala que a gente tá, tipo, triste, com raiva, frustrado, decepcionado. Algumas pessoas ousam falar que estão cansadas. Quais outros repertórios de emoção vocês falam? Ansiosa. Que mais? Ansiosa eu falo bastante. Acho que só. Vocês usam, Não tem tipo... outros adjetivos, outras Pra características? feliz, o que vocês usam pra felicidade, assim, pra dizer que vocês Animada. Eu uso assim, tô animada. Hoje eu acordei animada, eu uso ainda. Não sei se é um sentimento, né? Mas É um eu sentimento. falo. É um Eu uso sentimento. muito tô em paz, tô plena. Quando algo me dá muita Tranquilidade, sensação. né? O pôr do sol, por exemplo. É algo que me dá... Ai, tô em paz, tô plena. Beleza. Casa arrumada, limpa. E se eu falar pra vocês que dentro de tristeza a gente tem uns 15 sentimentos. Só dentro de tristeza, assim. A gente tem entorpecido, a gente tem letárgico, a gente tem envergonhado, a gente tem chateado, a gente tem irritado. Isso também tá dentro de tristeza. Percebe como que é amplo o negócio? Então, pra gente conseguir chegar num ponto de conseguir nomear na moralzinha todas as nossas emoções e tal, a gente tem que dar uma estudadinha, porque assim, não foi ensinado pra gente, né? Pra gente era ensinado só pela via do drama, né? Aquela drama, tipo, quando eu morrer, vocês vão me valorizar. Sim. Ou então pela via do drama agressivo, violento, né? Que eu fui uma criança que apanhei, por exemplo. Então, era aquela coisa de bater, enfim, de humilhação, né? Não recomendo, tá, gente? Isso aí. Então, assim, a gente não tem repertório. Pra gente ter repertório, a gente precisa realmente dar uma sentadinha e dar uma estudadinha. Não tem como. Dever de casa hoje, galera. Vamos né? estudar sobre as emoções. Pois é, terapia ajuda muito, Sim. mas se o terapeuta também tem repertório. Porque, assim, tem muito terapeuta que não tem também tanto repertório emocional até para ajudar o paciente, né? Nessa troca de, por exemplo, o paciente tá lá dando toda uma explicação de como ele tá se sentindo. Tem terapeuta que não consegue dizer uma palavra. Tipo, você tá sentindo isso. Então, assim, é importante também procurar, né, esse tipo de repertório, assim. Basicamente é isso, a comunicação não violenta, né? Agora, como a gente faz isso na prática, na raiva? Bom, vou contar um caso, posso? Claro, fica à vontade. Eu tô com meu marido já tem 20 anos, né? Ele é meu namorado de adolescência. A gente casou e tal, tem 3 filhas aí. E aí, quando eu tava com a caçulinha, ela tava com, acho que com 1 aninho, a gente conseguiu um Vale Night. Vale Night mesmo, era uma pernoite. Nunca vou esquecer, porque, gente, né? Primeira saída depois de 3 filhos para dormir fora de casa. E aí a minha irmã ficou com a minha caçula e com as outras também, obviamente, mas é que a caçula é mais, né? E aí a gente tava em Lumiar. Vamos pra Lumiar, não sei o quê, porque lá a gente fica numa pousadinha, depois a gente almoça e volta. Beleza, a gente foi. E quando a gente tava voltando pra decidir onde a gente ia almoçar, tava tudo fechado em Lumiar por causa do feriado do 1º de maio. Entendeu? Era uma segunda-feira, estava tudo fechado e a gente nem contou com isso, né? A gente só tava na emoção. E aí foi aquela parada de olhar várias paradas no Google e tal, e aí, vamos ver pra onde a gente vai, não sei o quê, tudo fechado. Aí o que aconteceu, gente? Meu marido, um homem, né, assim, prático, virou e falou assim, vamos voltar pra Macaé, a gente pega as crianças e a gente almoça no McDonald's. Então, aquilo ali me gerou uma irritação
Assim, sabe aquela coisa que foi uma quentura Do âmago. de baixo pra cima? E ele assim me olhando. Achando ótima ideia. Por que não? E aí? Não vai falar nada. Eu falei assim, me dá 5 minutos. E aí eu fui processando aquilo, sabe? Fui processando. Falei, cara... E ele assim, mas o que aconteceu? O que eu falei? Que absurdo, né? Foi esse? Aí eu falei, calma aí. Aí tá. Aí eu fui, cara, o que aconteceu? Por que eu tô com tanta raiva dele, assim? Sério mesmo, deu vontade de abrir a porta do carro e, saiu rolando. Falei, o que aconteceu e tal. E aí, nesse processo da comunicação não violenta, por isso que eu falo que é uma coisa introspectiva, que eu podia simplesmente ali virar pra ele e falar assim, então tá, então vamos embora. Então vamos pra casa, tá bom. Ia ficar muito brava, mas eu ia fazer isso, dentro de uma lógica totalmente passiva-agressiva. Eu ia estragar um rolê que eu queria muito estar, por conta de uma bobeira. Aí eu falei, é ruim eu perder isso aqui, perder essa oportunidade. Perder meu Vale Night? Mãe de 3? Não vou. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu pensar. Aí ele ficou lá esperando, assim, pacientemente, ele assim... O que eu fiz? Aí eu falei assim, olha, eu tô muito frustrada, porque eu tava com uma expectativa grande da gente ter aqui um momento romântico só a gente. E aí, quando você traz essa ideia... Aí, olha só, gente. Eu me atentei ao fato. Quando você diz pra gente ir no McDonald's pegar as crianças, me causa uma sensação de que você não tá na mesma vibe que eu. Por quê? Eu também achei que você tava na mesma vibe romântica, vamos almoçar junto. Ele, não, eu tô na mesma vibe, mas eu só quis, tipo assim, me livrar do problema. Eu falei, então, vamos tentar achar um outro lugar pra gente comer... Aí ele, vamos. Aí a gente acabou indo pra Friburgo, então a gente foi pra outro restaurante e tal. Mas esse é o ponto da comunicação não violenta. É não desconectar. É não fazer você perder uma parada que você queria muito. Porque você tá orgulhosa, porque você tá com raiva, porque a pessoa foi sem noção, porque você acha que a pessoa não tá na mesma vibe, ou não tem a mesma consideração. Aí entra a interpretação. Sim. Cara, eu pensei em tantas coisas ali. Eu falei, esse homem me odeia, né, minha filha? Pelo amor de Deus, divórcio. Porque me chamar pro McDonald's, com as crianças. Com as crianças, brincadeira. Depois de 3 anos. Pois é. Entendeu? Então foi assim, eu podia ter entrado nessa pira, mas aí entra a comunicação não violenta falando justamente isso, que, cara, você tem que entender que o outro às vezes tem uma atitude, porque ele tem umas necessidades ali para serem atendidas também, uns sentimentos que também acabam eclodindo, né? Que a pessoa também vai ter uma ação. Que ele queria só te dar uma resposta imediata, né? Porque ele pensou assim, foi o que ele falou, não, eu só pensei em, resolver o problema. Sim. Ele não pensou que, nossa, tinha tudo isso envolvido, né? Até porque os homens têm um emocional realmente bem limitado, né? Com todo respeito aos homens que estão assistindo a gente, mas tem. Então, assim, é importante a gente saber que a gente não tá partindo do mesmo lugar. Enquanto eu tô ali cheia de expectativas naquele Vale Night, naquela relação, ele tava com expectativas de que também seria legal, mas que o almoço era um bônus. Não era algo que a gente tinha planejado. Sim. Entendeu? Então é isso, gente. Como trazer a comunicação não violenta para a educação dos filhos? Se você é uma pessoa que já age dessa forma, é natural que você vá fazer isso com seus filhos. Comunicação não violenta não tem nada a ver com permissividade, não tem nada a ver com falar fofinho, não tem nada a ver com abaixar, olhar no olho e falar, filho, não tá. Nada a ver com isso. Entendeu? A comunicação não violenta, ela parte de um pressuposto de que você tem que ser objetivo, e aí entra uma coisa que era o que eu ia falar, que era de fazer os pedidos. Porque a comunicação não violenta, ela precisa resultar em algo, ela precisa resultar em alguma ação, entende? Senão você fica lá dando 1 milhão de DRs, né, gente? Que ninguém aguenta. Vou ficar ali, eu estou me sentindo de tal jeito. E daí? Como que você vai fazer? Qual é a ação, entendeu? Qual é o pedido realizável que você vai fazer pro outro ou pra você mesmo? Porque ainda tem isso, tá? Sim. Muitas vezes a gente tem essa cultura de colocar no outro essa responsabilidade da nossa felicidade, do nosso bem-estar. E, assim, 70% das vezes o que a gente quer mesmo é uma coisa que a gente mesmo pode resolver. Traz alguns exemplos das suas filhas, por exemplo, né? De... Pede comercial, amiga. É? Tá. Pede pergunta e dá uma pausa para comercial e volta. Tá, vai, pergunta. Eu vou te pedir exemplos que você usa, sim, práticos no dia a dia com suas filhas. Mas antes, vou chamar o comercial, a gente já volta, que o papo, tá quente. Você está assistindo Mãe Podcast.
com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lait Concret, Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Unguer Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lait Concret, cada detalhe importa. Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta. Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Lait Concret, vestindo memórias desde os primeiros passos. Estamos de volta e agora, gente, com esse livro-jogo, a Raquel vai responder a pergunta que eu fiz antes do intervalo, né? Trazer exemplos práticos da comunicação não violenta na educação das filhas. Então fala um pouquinho, já explica do jogo também. Tá. Então, se a gente começa a viver, né, a comunicação não violenta, a gente consegue educar nossos filhos com mais tranquilidade. A gente só tem que pensar no seguinte: também é necessário tirar da nossa visão como mãe, né, que aquela criança tá fazendo aquilo para causar algum sentimento na gente. Porque a gente também tem essa suposição. Como a gente tem, por exemplo, a gente tem o neném, né? E a gente supõe sobre esse neném o tempo inteiro. Tá com fome, tá com isso, tá com aquilo, tá gripado, tá com a fralda cheia. E aí esse neném, ele começa a virar uma criança. E aí essa criança começa a ter as próprias reações. É um sujeito, tá ali no ambiente, tá conhecendo outras pessoas. Você vai pra escola, fica mais espertinho, né? E aí a gente começa a achar que essa criança começou a fazer coisas pra deixar a gente chateado. Então, eu já disse pra você não subir aí. Eu já falei pra não pegar tal coisa, Vamos lá, primeiro conceito da comunicação não violenta que eu falei antes dos comerciais, quais foram? Pra gente não interpretar. Então, até com o nosso filho, a gente não pode interpretar. Tipo, olha, esse menino tá me testando hoje, ele tá me afrontando. Exato, ele tá querendo que eu brigue com ele, tá querendo que eu grite, tá querendo me enlouquecer. Todas essas interpretações nos afastam do principal objetivo ali, que é de ter uma comunicação clara com o nosso filho. Então, a primeira coisa é essa, assim, não interpreta, nem do seu filho criança, nem do seu filho adolescente. Não interpreta. Espera pra ver o que tá rolando, sabe? E aí, depois disso, você vai ter uma relação com ele muito mais objetiva. E se você cria seus filhos assim, que foi o meu caso, por exemplo, a gente não tem meias palavras, a gente não tem deboche, a gente não tem ironia. Então, quando a minha filha fala alguma coisa que eu não gosto, eu falo, olha, eu não gostei disso que você falou. Não acho que é pra você falar isso com mais ninguém. Várias vezes eu falo isso, né? Porque adolescente é muito sem noção. Então, às vezes, fala uma coisa, tipo assim, absurda, achando que tá falando uma parada super legal. Você fala, não, para com isso. Isso não é uma coisa legal pra você dizer. E aí, isso é não violento. Eu tô sendo super clara com ela. Isso não é uma coisa legal pra você dizer. E aí, se ela quiser desdobrar, porque às vezes ela quer, tipo, mas não é legal por quê? O que eu fiz e tal? Aí você fala, não é legal porque isso ofende fulano, porque isso não é uma realidade, porque você tá com uma notícia falsa, enfim. Então, a gente precisa ajustar a comunicação com o nosso filho baseado nos nossos valores, concordam comigo? Sim. E a partir disso, se eu coloco na minha comunicação meus sentimentos, minhas emoções, o que essa criança quis ou não quis, se eu tô cansada, se eu não tô, cara, não tem ponte que vá ter com essa criança. Sim. Eu vou cada vez construir um muro pra mim, ela vai cada vez construir um muro pra ela, e aí adolescente é aquela coisa que só fica enfiado no quarto, não tem uma reciprocidade num papo, porque a criança não se sente ouvida, nunca se sentiu, enfim. E aí, quando a gente interpreta, a gente acaba punindo a criança por coisas que não tem nada a ver.
Tipo, a criança é mal comportada na casa da avó. Aí chega em casa, tiraram o tablet. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nem relação. Então, a comunicação não violenta, ela te cobra uma coerência, sabe? Ela te cobra uma postura mais adulta. Sim. E aí, baseado nisso que você tá falando, né? Não pode interpretar. A mãe tá lá porque a criança chega uma fase onde a gente tá lutando pra ela não acabar com a própria vida. Porque eles estão subindo, estão trepando no negócio e o não salva uma vida ali, dependendo da situação. Tem que tirar. Como que é a educação não violenta pra essa criança que você precisa da repetição ali o tempo todo? A repetição faz parte de ter filhos, né? Isso é uma parada que é importante a gente já saber. Então, o não repetido, o não tirado, o não com distração até certa idade. É importante fazer isso. Algumas pessoas falam assim, eu não digo não pro meu filho porque o meu filho não entende. Seu filho não entendia o que era a vida. Aí ele chega pra esse mundo e a gente nomeia as coisas pra ele, inclusive o não. Então é importante entender que o não é uma linguagem universal de interdito. Então ele precisa ser dito. Você precisa dizer não, desce, para, não pega, sai. Inclusive é uma das palavras que ele aprende, né? Uma das primeiras palavras, né, que o bebê aprende é o não, porque a gente fala não justamente pra isso, pra poupar ele dos perigos, né? Esse momento que ele tá aprendendo a andar e que aí começa a se desequilibrar, a subir nas coisas, é muito não que a gente fala. Meu filho lá em casa, eu coloquei a rede protetora, a tela protetora na escada. Agora ele descobriu que dá pra enfiar o pé entre a tela e a escada. Entendeu? Aí eu falei, gente, esse menino tá caçando cair entre a tela? Será que ele tá buscando cair ali no meio da É uma interpretação. Tela? Não, ele tá sendo criança. Ele tá curioso, né? Cara, é muito importante a gente parar de atribuir coisas adultas à criança. E eu acho que essa é a grande dica da minha maternidade, assim, sabe? Porque a gente tem essa mania de achar que uma criança, ela tem uma intenção por trás. Ela vê como a gente vê, né? Isso é desde muito pequenininho. Muito. Quando eu sou mãe de primeira viagem, né? E quando a Ana chegou, eu ficava com ela no colo, né? Ela acabou de nascer. E aí, meus avós falavam muito isso. Ela tá te manipulando pra você não botar no berço. O bebê nem vê Tinha nada. um mês. O bebê, tipo assim, foca nem sabe 5 que tá fora da centímetros, barriga, só foca nem aqui, sabe assim. que nasceu. Não, é surreal esse tipo de coisa. E é a mesma coisa com crianças um pouco mais velhas também, porque tem mãe que, tipo assim, mas ele já tem 4 anos, ele já sabe. Cara, ele só tem 4 anos. O que você fez em 4 anos da sua vida? Olha aí pra trás. Galera, vamos Essa é dar a toda a vida devida dele, proporção, sabe? Repetição, sempre vai ter que repetir as mesmas coisas. E se a gente repete as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, essa criança consegue ter uma base de segurança para saber exatamente como você vai reagir. E aí a gente desliga o interruptor do cientista, do bebê, que toda vez que eles querem testar uma coisa, é isso. São tantas hipóteses, então se a mãe, uma hora, é muito maneira, aquela mãe fofa, não. E daqui a pouco a mãe, monstro, desce, já falei. Daqui a pouco a mãe, pior mãe do mundo, bate, entendeu? Aí a criança fica, caramba, a mesma coisa causou 3 reações. Vamos ver qual será a quarta. Aí sim, vou testar. É isso, entendeu? Existe essa questão científica, sim, do bebê e da criança, enfim. Você estava dando o exemplo, né, da sua filha, da questão dos desenhos. Que uma falou que a outra estava copiando dela. Foi. Como é que é isso? A minha filha do meio, né, ela é uma menina muito artística, assim, desde muito pequena. E aí, ela não foi nem com as irmãs, foi na escola. Na escola, tudo que ela desenhava, uma amiguinha desenhava. Tudo que ela desenhava, a mesma amiguinha tentava fazer igual e tal. E aquilo ali começou a incomodar muito ela. E aí eu falava, filha, ela tá se sentindo inspirada por você. Inspirado é um sentimento, né? Ela tá se sentindo inspirada. Por que você não considera isso uma coisa legal? Aí ela, mãe, eu não considero legal porque parece que ela tá copiando a minha ideia. Eu falei, filha, mesmo que ela esteja copiando o que você já fez, você inspirou ela. Olha quantas pessoas também você não vê e não se inspira. Olha o papai que pinta vários quadros, você acha que ele também não se inspira? E aí ela vira pra mim e fala assim, mãe, eu não quero inspirar ninguém. Eu só quero fazer as minhas coisas do meu jeito na hora que eu quero. Eu não quero que ela copie. E aí a gente entrou nessa conversa do não quero inspirar ninguém. Ela tem esse direito também, da amiga não copiar.
E aí eu falei pra ela conversar com ela. Eu falei, então, você conversa com ela que você quer ver o que ela consegue fazer sozinha. O que você acha? Aí ela, tá bom, vou fazer isso. Aí ela falou, conversou com a amiga, falou assim, eu vejo que você consegue... Aí ela já tem a manha, né, da comunicação violenta. Ela falou assim, eu vejo que você desenha muito bem, mas por que você não desenha coisas diferentes de mim pra eu poder ver os seus desenhos de verdade? Aí a amiga falou assim, porque eu não sei, fico insegura, não tenho a mesma ideia. Aí ela falou assim, mas às vezes quando eu não tenho ideia, eu procuro, eu vejo no livro, Aí ela começou a se abrir pra essa amiga, sabe? Isso é comunicação não violenta. Ao invés dela ficar nessa do, ela é invejosa, mãe. E eu entrar nesse papel também, sabe? Porque também é muito fácil, baby, meu fácil. Ela só tá te copiando, você é maravilhosa, querida. E aí reforça essa síndrome de protagonista nela, né? O que é essa síndrome de protagonista? Pra quem não faz a mínima ideia do Cara, que é isso. é a gente achar, né, que a gente é, tipo, muito importante o tempo inteiro. Então, assim, a gente começa a achar que todas as pessoas estão querendo atacar a gente. Então, às vezes a pessoa só tá existindo. E você pensa assim, poxa, mas ela nem saiu pra eu passar. Poxa, mas ela nem me deu bom dia. Poxa, mas ela nem me deu boa tarde. Caraca, nem falou comigo direito. E aí você vai entrando numa, entendeu? Numa pira, gente. E acha que tudo que o mundo faz é pra te afetar. E aí é uma coisa meio vítima, né? Que aí você fica chato. Assim. A real é essa, que você vira uma pessoa chata. Eu costumo dizer pros meus pacientes, né, sobre a gangorra emocional. E a gangorra emocional, ela tem a ver com todo mundo que tem essa coisa da autodepreciação e da baixa autoestima, e eu sou muito desinteressante, eu sou muito feia, e eu sou muito rejeitável, e eu sou muito, muito, muito... Assim como a gangorra, pra um lado tá lá em cima, o outro tá lá embaixo, a baixa autoestima seria embaixo, esconde uma soberba. A soberba de eu ser super importante, a soberba... Não vou botar um biquíni porque todo mundo vai ficar me julgando na praia. A soberba de todo mundo estar interessado em olhar o meu corpo e não desfrutar do seu feriado na praia. Sim, e isso também esconde um comportamento da própria pessoa de julgadora, né? Sim. Porque essas pessoas que têm uma autocrítica tão grande são pessoas que têm uma crítica pros outros enorme. Sim. Então, assim... Eu, particularmente, não quero criar crianças dependentes tanto desse olhar, né? Assim, claro que todo mundo depende do olhar do outro, a gente tem sempre uma validação, isso é normal. Mas que eu ensine pra elas escolherem as pessoas que vão validá-las, e não todos, e qualquer um. Sim. Entendeu? E isso que é a maravilha da emoção bem estruturada. É a gente saber que... Claro, eu tenho pessoas que eu confio muito. Então, são pessoas que eu vou falar, poxa, amiga, eu não tô tão legal hoje. Será que isso aqui? E a pessoa vai falar, cara, isso aqui foi... Eu acho que não foi legal mesmo, não. Ou a pessoa vai falar, não, amiga, na moral, você tá certona. Entendeu? Então, é você escolher as pessoas que vão fazer esse papel. Agora, todo mundo, imagina, todo mundo é muita gente pra ser o seu termômetro de validação. Sim. E vai até te confundir, né? Sim. Imagina. Eu tenho um exemplo aqui, até compartilhei nos bastidores, né? De uma paciente que eu tenho, que ela é empresária, e aí ela trouxe uma demanda pra mim que eu, e pessoalmente, porque também sou empresária, minha vontade era falar, demite, amor. Manda embora agora. Ela chegou pra mim trazendo uma questão, que ela ficou com medo de ser ruim, uma pessoa ruim por conta disso. Ela contratou uma pessoa pra fazer um trabalho de recepção. E aí tinha uma demanda, né? Recepção precisa ser minimamente dinâmica. Tem uma rotatividade de cliente que vem, vai. Sim. Tem as questões burocráticas, enfim. E quando a pessoa foi contratada, sabia dessas demandas. E aí ela deu uma listinha, ela faz um roteiro pra pessoa ficar mais organizada. E aí ela deu esse roteiro, chegou na metade do dia, e aí, como é que tá, né? E aí a pessoa olhou pra ela meio estranho, não respondeu. E aí, beleza, primeiro dia. No 7º dia, a funcionária, a recém-funcionária, chama ela pra uma reunião. E aí fala, olha, eu fico muito frustrada quando você vem checar se eu fiz o que você me deu pra fazer. Eu fico insegura, isso me deixa muito chateada e eu tô ficando desanimada de vir para o trabalho pela sua postura. Ela falou isso pra chefe. E aí? O que a comunicação não violenta fala? Então, ela usou a comunicação não violenta quando ela faz toda essa argumentação. Ela só esqueceu de uma parte, que é de fazer um pedido pra chefe, né? Porque assim, eu não posso achar, aí entra a parada do protagonismo, né? Eu não posso achar que eu posso chegar, oi, Larissa, eu tô muito chateada com você, porque você naquele dia passou por mim e não falou comigo. Você vira, né? A chefe deveria ter falado, tá, e qual a sua solução pra isso? Porque eu tenho uma necessidade de feedback, porque ela tem. Eu tenho, a chefe dela tem necessidade de feedback, necessidade de progresso, saber como é que tá o trabalho, se tá fluindo
Isso faz parte do trabalho. Também, ela podia virar e falar assim, né? Eu também tenho necessidades e sentimentos. Mas ela podia ter perguntado, tipo, e o que você quer? O que você sugere, né? Qual é a ação que Pra você resolver. acha pra gente poder chegar num equilíbrio? Porque eu preciso que você me entregue isso. Você quer todo dia, no final do dia, me dar um relatório do que você concluiu? Você quer, no final da semana, me dar um relatório do que você concluiu? Alguma coisa você tem que me dar como feedback. Sim. O que a gente não pode achar, gente, é que simplesmente falar os nossos sentimentos obriga o outro a, tipo, nos atender. Sim. A gente tem que fazer um pedido. Tem que fazer pedidos. Senão a gente só fica ali. Ai, eu tô muito triste. Ai, eu tô chateado. Ai, nossa, eu tô muito decepcionado. Ai, E daí? É um eterno adolescente, né? Exato. Que só fala muito disso. Exato. Então a gente pode, assim, afirmar que a comunicação não violenta, ela vem de passar pro outro, falar pro outro claramente, de forma direta, como você tá se sentindo. E também dar sugestões de melhorar aquela situação. Porque aí você sai desse lugar de vítima, né? Porque é muito bom, fica gostoso, né? Você ficar sempre como uma vítima. Uhum. Mas na comunicação não violenta, o objetivo é criar uma ponte de conexão com o outro. Se você não sugere nada, com uma coisa simples, assim, você concordaria em tal coisa, em tal coisa? O que você acha disso? Sim. É simples. E a pessoa pode negar, obviamente, mas aí a partir disso se abre um diálogo, tá? Mas e isso? E isso? Porque o que a gente acha, gente, é que a gente tem que só... É como se a comunicação sempre fosse uma batata quente. Ninguém debruça sobre comunicação, sabe? A gente não pode discutir mais de 5 minutos, porque senão já vira briga. Sim. Hein, gente? Que isso? A gente pode ter uma conversa sobre nossas necessidades bem longa. E o óbvio tem que ser dito, né? Eu aprendo muito isso fazendo terapia. Terapia tá em dia, graças a Deus. Mas eu aprendo muito isso mesmo, assim. E nas conversas, né, com a minha psicóloga. Eu lembro que eu levei pra ela uma situação que eu tava muito chateada com meu marido. Porque toda vez que eu começava a me arrumar, me maquiar especificamente, e já com o horário batendo na porta pro meu compromisso, o meu filho vinha, agarrava na minha perna e começava a chorar. E queria mexer, né, nas minhas maquiagens, que ele fica curioso, ele quer pegar, ele quer me imitar. E aquilo me irritava profundamente, porque eu tava com tempo curto pra me arrumar pra sair pra trabalhar. E aí era sempre caótico. Tipo, no momento que eu tinha pra me arrumar pra sair, era sempre caótico. Então, eu já estava saindo de casa muito estressada. Isso quando eu não desistia. Vou me maquiar no carro. Porque eu já sei que vai ser um BO aqui. E eu fui ficando com tanta raiva, porque na minha cabeça tava tão claro que ele tinha que tirar a criança dali. Ou que ele tinha que fazer alguma coisa pra me ajudar. Tava tão claro que eu tava ficando tão irritada com aquilo constantemente. Só que pra ele não tava. É a interpretação. E aí, conforme eu fui só deixando passar, eu cheguei no momento, tipo assim, cara, eu vou explodir a qualquer momento. Eu vou culpar ele pela reação do meu filho quando eu começo a me arrumar, sabe? Eu tava nesse mod. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, ó... Você sabe que esse momento pra mim de me arrumar, de passar minha maquiagem, de escolher minha roupa é um momento importante, arrumar meu cabelo é um momento importante pra mim, eu trabalho com a minha imagem. Eu quero conseguir me arrumar em paz quando você estiver em casa. Quando ele não tá em casa, tudo bem, do meu jeito. Agora, quando você estiver em casa, eu quero conseguir me arrumar em paz. Você pode, por favor, entender que quando eu começar a me arrumar, eu preciso que você me ajude de vias de fato com a criança, com o filho. Não que ele não ajude de outras formas, mas para aquele momento eu precisei deixar claro para ele. E aí, se esse óbvio que estava na minha cabeça não fosse um óbvio levado para ele, a gente ia continuar nessa até quando? E você poderia ir se tornando cada vez mais passivo-agressivo com seu marido em outros momentos. Com raiva né? dele. E aí, desde o momento que eu falei, ó, é importante pra mim, eu quero me arrumar sem choro na minha cabeça. Quando você tá em casa, me poupa disso. Uhum. Eu já me viro quando você não tá, sabe? E aí... resolvemos. Mas eu precisei falar. E às vezes é esse falar que a mãe, né, trazendo pra esse recorte de maternidade, que muitas mães nos assistem aqui, nosso público maior, às vezes a gente se poupa de falar porque na nossa cabeça o outro sabe, é o que você falou, né? O outro tá fazendo porque não tá nos ajudando porque ele não quer. Porque ele tá de má vontade, porque ele tá olhando pro próprio umbigo. Não. Às vezes, se a gente trazer esse óbvio, sem a interpretação que nos gera toda essa raiva ali no casamento, as coisas fluem melhor, né? Mas, ó, que movimento difícil, né, Raquel? É difícil, gente, é difícil. A gente tem que tentar, não custa nada. É bom, é pra nossa vida, sabe? Pra gente ser feliz. É literalmente isso, gente, é pra gente ser feliz. E amor é ação, né? Eu diria Bell Hooks também.
Gente, o assunto tá uma delícia. Daria pra ficar aqui horas a fio, né? Mas me explica melhor. Achei super legal esse... É tipo um baralho, né? É um jogo de cartas. Como que funciona? Esse jogo é o Desenrola, né? Que a gente... Eu com uma parceira, Carolina Sanches, que é uma educadora incrível também, a gente fez um desafio de comunicação não violenta para crianças. O objetivo do jogo é poder ensinar as crianças a falar sem agredir e ouvir sem se ofender, né, gente? Então a gente tem que fazer primeiro, no caso, né? Os adultos. Eu recomendo que os adultos leiam primeiro o manual antes de sentarem pra jogar e tal. É um jogo em formato de LARP, que a gente chama um jogo interpretativo, né? Então tem as cartas com os personagens, as crianças, você pode ler para as crianças e botar elas pra, você vai ser o fulano, você vai ser o ciclano, deixar eles falarem e depois vem o adulto com a mediação, com o objetivo da comunicação não violenta aqui também. E onde é que a gente compra? A gente compra na Amazon. Amazon Online. Já quero jogar. Tem também algumas Legal. livrarias. Eu mas amei, não sei ó. quais. Desenrola. Tira print na Amazon, você acha. Desenrola. Amei. Vamos pro nosso próximo quadro? Bora. Bate bola. Vamos pro nosso comercial e a gente já volta. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lé com Creme, Agilize, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, No Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. Disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Precisa de mais tempo para focar no crescimento do seu negócio? A Junger Contabilidade cuida de tudo para você. Terceirizamos seu financeiro e gerenciamos suas contas. E garantimos que a sua documentação esteja sempre em dia. Com a Junger Contabilidade, você foca no que realmente importa. Há mais de 25 anos no segmento da beleza, o salão Pedro Lamônica transforma cabelos e autoestima, com especialidade em mechas, alisamento e tratamento contra queda. Um espaço acolhedor, pensado para mulheres que querem se cuidar por dentro e por fora. Quer viver essa experiência? Siga Pedro Lamônica no Instagram e agende seu horário. Estamos de volta e vamos agora para o nosso quadro Bate Bola. Raquel, bate bola, vou falar uma palavra sem pensar, rapidamente você fala a primeira coisa que vem à cabeça. Análise isso aqui. Né? Tipo Subway, espoleto. Então, vamos lá. Comunicação. Conexão. Maternidade. Uma fase. Parentalidade. Uma filosofia. Seu trabalho. Apenas um braço. Um sonho. Vida. Ai, gente, que as pessoas se comuniquem com mais amor, né? Acho que o sonho é grande. Raquel. Tamo aí, na construção, tamo aí, calma aí. Isso aí foi profundo. Muito bom, maravilhosa. E agora bora pro engaja, não engaja. Raquel, o que engaja muito pra você? Reciprocidade. Boa. E o que não engaja de jeito nenhum? Ai, gente, passiva-agressividade. Me desconecta completamente. Eu começo a ignorar a pessoa. Me detesto. Maravilhosa, agradecer a sua presença. A gente aprendeu muito. Ai, gente, obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço também. Um tema profundo, né? Mas que foi uma introdução que eu entendi que eu preciso estudar mais. Sim. E praticar, com certeza, né? Na vida. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente quer evoluir, né? E aí começa pela comunicação.
em tudo. Não só pra educar e pensar, tipo assim, ter um filho bem educado e pensar no futuro dele pra que ele seja um homem íntegro e honesto e educado com as pessoas. Não, mas porque eu quero ser o exemplo, né? E se você não faz o trabalho de conexão, você não vai nem chegar no futuro com seu filho, né? Essa é a verdade. Quantas famílias tem aí que os filhos não falam com os pais, que os filhos não respeitam, que os filhos não têm vontade de estar junto, porque o trabalho é todo dia, gente. É diário. Sim. A conexão é diária. Não tem um momento específico para fazer uma viagem incrível para todos nos amarmos. Não. Que aí acaba a viagem e acaba o amor. É todo dia, todo dia. Sim. Por isso que é importante entender que a comunicação de uma forma amorosa é realmente a grande estratégia para você ter uma vida feliz. E a comunicação, ela não é engessada, ela é flexível de acordo com as fases, né? Claro, claro. E tem que ser. Porque você imagina, você tratando seu filho de 3 anos igual um adolescente, seu adolescente igual uma criança de 3 anos. Sim. Não tem como. E aí, com o que você trabalha? A galera que tá assistindo a gente, como é que tem acesso a você? Gente, então, eu sou psicanalista, hoje eu tô com clínica, né? Mas eu não tenho horários no momento. Mas tem meu Instagram, que de vez em quando eu abro caixinha, respondo um monte de coisa, já tem um monte de destaque lá sobre relacionamento. Sou terapeuta de casal. Para terapia de casal eu tenho horários. A terapia de casal a gente faz com a comunicação não violenta. Que legal. É bem legal. E tem o meu Instagram, @SOSRaquel, porque eu também sou orientadora parental. Então, o SOS é por causa disso. Tipo assim, ai meu Deus, eu estou precisando. E é isso, o canal de comunicação só esse mesmo. Muito legal ver como que as suas formações, digamos assim, né? Uma vai completando a outra. Sim. E a gente pode resumir que você ajuda famílias. Esse é o meu objetivo mesmo. É porque eu acho que as famílias são a base, né, do mundo, né, gente? Que a gente tem a família. Então, se as famílias não estão bem, o mundo não tá bem, né? Verdade. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Depois você volta com mais novidades. Que eu sei que tá vindo aí, mas não vou dar spoiler agora, não. Tá bom. Tchau, Obrigada. gente, obrigada. Obrigada por vocês que ficaram até aqui. Nos vemos na próxima temporada. Ai, vou ficar com saudade. Ai, vem aí o nosso segundo encontro presencial, tá? Vai lá pro Instagram, porque a gente já vai divulgar a data. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fica aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Lé Concré, Agilize Imobiliária, Aerocópias, Pedro Lamônica, Longevitale, Estúdio JA, Junger Contabilidade, Rei do Eletrônico, Clínica Pélvica, Facilitoy, Glow Up Fit, Amor em Fotos, Naisa Cardoso Beauty, Brenda Almeida, Afeto Sexy Shop Monteiro Designer e, por último, mas não menos importante, Aroma de Papel. Muita gratidão por confiarem no nosso projeto.